E aí, galerinha, tudo certo? Aqui, ó, Prof. Luciano, Sociologia. Eu gostaria de bater um papinho com vocês sobre a cultura do cancelamento. Por quê, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou levar em consideração que esse tema, né, voltou aí ao debate público em função do programa Big Brother Brasil, exibido pela Rede Globo de televisão, em que os participantes, né, desse reality show, todos têm perfis nas redes sociais, têm milhares e milhões de seguidores e manifestaram, né, e manifestam em muitos momentos durante o programa a preocupação do impacto, né, negativo das atitudes que eles e elas estão tomando no programa. E estão muito preocupados em serem cancelados e canceladas pelos fãs e pelos seguidores que os acompanham aí nas redes sociais. E, claro, né, a perda de patrocinadores e de eventos que possam vir a realizar no futuro. Mais especificamente, na segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, num quadro desse programa, houve lá, né, um momento em que os participantes deveriam indicar quem eles consideravam os maiores canceladores da casa, né? Me pareceu que eles deveriam escolher quem era, né, o participante que tinha o poder de coagir, né, os outros jogadores. E me pareceu ali que houve uma confusão na interpretação desse quadro, de tal forma que os participantes, então, responderam outras coisas, enfim, segundo, né, a proposta desse quadro. Mas o que nos interessa aqui, então, é tentar entender a cultura do cancelamento. Para que a gente faça uma reflexão sociológica legal, é interessante que a gente comece pelo conceito de cultura, que foi elaborada pelo antropólogo Edward Taylor. A cultura é resultado de toda a criação humana. Por isso envolve crenças, artes, moral, o direito, o tipo de família, a linguagem, a arquitetura, a engenharia, as instituições, enfim, né? E também o Taylor complementa dizendo que a cultura está relacionada a todo conhecimento e hábito que as pessoas adquirem na convivência em sociedade. Portanto, nós não nascemos com a cultura, mas a partir de um processo de socialização, de comunicação, de educação, nós aprendemos a cultura, né? Então, se nós estamos falando em cultura do cancelamento, nós temos que tentar entender que nós estamos falando de algo que foi criado por nós, né, e que tem um significado, né? Quer dizer, que tem um elemento simbólico, que tem um significado para a nossa convivência social. E me parece que esse significado é um significado negativo. Um outro elemento que também nós podemos associar a essa noção de cultura do cancelamento é pensar, então, num contexto ligado à indústria cultural e à cultura de massa, termos relacionados aos filósofos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que entendiam que a indústria cultural estava ligada aos meios de comunicação de massa. Meios de comunicação de massa são TV, o celular, o computador conectado à internet, o rádio, o outdoor, enfim, né? São todos essas tecnologias que são utilizadas para divulgar informações, para promover entretenimento, para fazer propagandas. Então, esses meios de comunicação de massa são utilizados pela indústria, né? Quem é a indústria? A indústria é a emissora de TV, a emissora de rádio, a editora de livros, revistas e jornais, as empresas que criaram as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, são os estúdios de propaganda, são as companhias de teatro,
os estúdios de cinema, são a indústria, essa é a indústria formada por patrões, por trabalhadores, né, por trabalhadores de diferentes ramos, né, desde o ator, a atriz, até os operadores e operadoras de câmera, edições e etc. São, né, essa é a grande indústria de cultura. Para Adorno e Horkheimer, essa indústria de cultura é voltada para a produção em série, para o comércio e para o lucro com as mercadorias culturais, que no nosso caso aqui é o programa do Big Brother e as redes sociais em que esses personagens que estão, né, essas pessoas que estão confinadas, como diria Bial, na casa mais vigiada do Brasil, né, têm os seus perfis e têm os seus seguidores. Muito bem, então são as mercadorias culturais, a programação da TV, né, as redes sociais que nós compartilhamos ou curtimos, enfim, né, as informações que são divulgadas por lá. Muito bem. Essa indústria de cultura, segundo Adorno e Horkheimer, criaram uma cultura de massa. A cultura de massa, né, é um processo social que levou, né, à manipulação do público, ou seja, levou à padronização e à homogeneização do público, no máximo, dividindo esse público em setores da população com características semelhantes. Então, se nós pensarmos no Big Brother Brasil, por exemplo, não são todas as pessoas que curtem o Big Brother Brasil, né? Mas tem um público fiel, tem um público que curte o programa, né? E tem o público que curtem, que são seguidores dos participantes desse programa. Quer dizer, a indústria de cultura, então, promoveu um processo de massificação desse público com o objetivo, então, de vender produtos, vender o personagem, disseminar ideologias, enfim, seria nesse sentido. E é nessa esteira da indústria de cultura que começa a entrar, então, a cultura do cancelamento. Permita, pessoal, que eu leia, né, um trecho deste livro aqui, ó, do Pierre Levy, né, sobre a cybercultura, em que na página 17 ele nos conta o que é a cybercultura. Abre aspas. Quanto ao neologismo cybercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Então, quando eu estou pensando neste tipo de cultura do cancelamento relacionada às redes sociais, eu estou falando de uma cybercultura, de uma cultura que existe no ambiente virtual. Segundo ponto. O que é o cyberespaço? Abre aspas. O cyberespaço, que também chamarei de rede, é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Fecha aspas. A preocupação, então, dos jogadores do Big Brother está relacionado, quanto à cultura do cancelamento, está relacionado, então, com esse conteúdo sociológico, que é a cybercultura, né, uma sociedade em rede, e o cyberespaço, esse ambiente que depende dos hardwares e que vão sendo alimentados pelas pessoas a partir da internet, a partir dos softwares, né, que formam, então, esse cyberespaço, esse espaço cibernético, esse espaço virtual. Muito bem, né? Então, diante dessas informações, eu gostaria de ler alguns trechos de uma reportagem do jornal Nexo, que é um jornal virtual, da jornalista Juliana Domingos de Lima,
do dia 1º de novembro de 2019 e que foi atualizada em 12 de dezembro de 2020. Então, ela começa assim, o título da matéria é Quais os efeitos da cultura do cancelamento? O que se entende por cultura do cancelamento? Então, seria o seguinte, ó, a reportagem começa assim, além de seus usos mais tradicionais, como deixar de assinar um serviço ou desmarcar um compromisso agendado, o verbo cancelar tem sido empregado com frequência, recentemente, para pessoas. O ato de cancelar alguém costuma ser aplicado a figuras públicas que tenham feito ou dito algo considerado condenável, ofensivo ou preconceituoso. São inúmeros os exemplos de cancelados e a lista aumenta a cada semana. O cancelamento é primeiramente decretado numa rede social, onde gera uma onda de críticas e comentários. Depois, estampa manchetes e, normalmente, é seguido de uma retratação do cancelado que pode ou não ser acatada por seus críticos. Ela cita, como exemplo, o caso do funkeiro MC Gui, que gravou que fez um vídeo, postou um vídeo no Instagram, no qual ele ri de uma criança gravada em uma viagem à Disney. O caso, ele foi acusado de bullying e etc. Nós podemos, então, começar a relacionar, né, essa ideia de uma cultura do cancelamento como uma espécie de linchamento que é feito sobre essa pessoa pública, né, vamos dizer assim, né, essa pessoa que é conhecida publicamente, de tal forma que os seus fãs esperam um comportamento, se não considerado exemplar para os seus fãs, um comportamento relativamente adequado ao padrão moral atual. Quando os fãs descumprem, quer dizer, ultrapassam esses limites, perdão, quando essa pessoa famosa ultrapassa esse limite, os fãs, então, costumam questionar, né, apontar os erros e, em alguns casos, agredir esses personagens, né, essas pessoas públicas, e aí, então, incentivando os outros seguidores a deixarem de seguir essas contas, a cancelarem, né, a cancelar o convite, a cancelar, enfim, né, a participação na rede social desse ídolo, desse personagem que as pessoas, então, seguiam e admiravam anteriormente. Continua a reportagem, então, aí fazendo referência ao dicionário de língua inglesa Merriam-Webster em julho de 2019. Cancelar alguém publicamente requer um anúncio, o que torna o alvo do cancelamento objeto de atenção. Isso seria um contrassenso na visão do artigo, uma vez que o objetivo por trás do cancelamento é muitas vezes negar essa atenção para que a pessoa perca sua relevância cultural. Ela cita também na reportagem pessoas que foram canceladas depois de morta, como foi o caso de uma biografia do Raul Seixas, que foi apontado que ele delatou, né, o amigo Paulo Coelho durante a ditadura militar. A reportagem também traz as origens do fenômeno da cultura do cancelamento. Internacionalmente, a ideia de cancelar celebridades é relacionada ao movimento #MeToo, série de denúncias de assédio sexual contra homens poderosos que se espalhou pelo mundo a partir de 2017 e que fez com que vários agressores fossem genuinamente ostracizados em uma onda cultural de alta velocidade impulsionada pelas redes sociais, segundo descreve o jornalista Osita Nwanevu em uma análise na revista americana New Republic. Em meados de 2018, uma reportagem publicada no jornal New York Times explicava o fenômeno ao declarar que todo mundo estava cancelado,
citando Kanye West, Taylor Swift, Gwen Stefani, entre outras celebridades. Na própria reportagem, a colunista da revista Marie Claire, a arquiteta e feminista negra Stephanie Ribeiro, disse que os cancelamentos não são propriamente uma novidade. Ela fala o seguinte, que há 1 ou 2 anos atrás, a gente não falava em cancelamento, mas em linchamento virtual. Olha que interessante. Ela liga essas movimentações às redes sociais, às possibilidades de interação e de resposta muito rápidas, muito mais rápidas, tanto no que diz respeito a reagir a algo que desagrada, quanto a conectar pessoas que pensam da mesma maneira. Para Ribeiro, os questionamentos feitos à conduta de figuras públicas estão relacionadas à popularização das pautas raciais e feministas, que passaram a ocupar um espaço maior na fala do público geral. Ela continua, não é mais uma pauta só de acadêmicos ou especialistas. As pessoas falam muito mais sobre esses assuntos, então conseguem identificar e criticar também com maior facilidade as reproduções dessas lógicas. Quero chamar a atenção, então, aqui, que as origens do fenômeno da cultura do cancelamento estão relacionadas aí às redes sociais, então, à cybercultura, ao cyberespaço, ao universo da indústria cultural, e por isso eu vou trazer aqui mais um sociólogo que pode nos ajudar a interpretar a rapidez através das quais essa cultura do cancelamento se propaga. Né? Repare que é a hashtag MeToo. Nesse sentido, nós estamos falando de redes sociais. O sociólogo Marshall McLuhan, canadense, falecido na década de 80, que escreveu um livro chamado O Meio é a Mensagem, estudando a televisão, o McLuhan dizia que o meio de comunicação tem mais força para influenciar o comportamento das pessoas do que, de fato, o conteúdo que é transmitido, que é comunicado. Nesse sentido, pessoal, se nós fizermos uma correlação com a cultura do cancelamento, como a maior parte das pessoas hoje tem a oportunidade de ter acesso à internet e de estar inscrito, vamos dizer assim, numa rede social, né? Então, as pessoas estão conectadas, certo? As pessoas interagem umas com as outras. Nesse sentido, então, em função da facilidade e da agilidade que o celular, principalmente, conectado à internet, proporciona que as pessoas tenham informação, então a cultura do cancelamento, ela passa a ser algo quase que instantâneo. Uma pessoa que posta alguma coisa que desagrada aos seus seguidores, automaticamente já começa a receber algum tipo de crítica. E essa movimentação para que as pessoas deixem de seguir esse personagem, né? Ou seja, cancelem, né, essa adesão à sua conta, começa a ser praticada pelos seus fãs, pelos seus seguidores, então. Nesse sentido, pessoal, nós podemos também conversar sobre um outro conceito do sociólogo McLuhan, que é o conceito de aldeia global. McLuhan, mais uma vez, não estudou a internet. Nós estamos fazendo essa correlação a partir dos conceitos dele. Se nós estamos, então, conectados em redes sociais, de tal forma que uma informação corre, né, as redes sociais de maneira descontrolada, as pessoas vivenciam, ao mesmo tempo, situações sociais que ocorrem tanto no seu espaço quanto distante delas, simultaneamente, o que dá mais força à cultura do cancelamento. A aldeia global depende da tecnologia de comunicação e da interação entre as pessoas, né, a partir das informações que correm, nesse caso, nas redes sociais. Para encerrar a nossa conversa, o sociólogo Manuel Castells, ao invés de dizer que o meio é a mensagem, Manuel Castells indicava que a rede é a mensagem. Ou seja, as redes
Primeiro, a internet conectou pessoas, proporcionando uma convivência de indivíduos numa rede mundial de computadores. E segundo, as redes sociais proporcionam uma interação de pessoas, tanto na prestação de serviços, na geração de novos empregos, quanto, por exemplo, né, na possibilidade de ficar mais próximo do seu ídolo, de ficar mais próximo dessa pessoa famosa, de se comunicar diretamente com essa pessoa famosa e, em alguma situação, cancelar essas pessoas famosas. Certinho, pessoal? Espero ter colaborado um pouquinho aí com a sociologia. Valeu, turminha. Até a próxima.